Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Raifran. E na aula de hoje vamos dar um conteúdo muito importante, nosso segundo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. No sexto ano você já teve as primeiras noções sobre o conjunto dos números naturais. E com a necessidade, a gente teve que obter outro tipo de conjunto, que nós vamos ver hoje. Conjunto dos números inteiros, tá ok? Então, vamos lá! Então, pessoal, na aula de hoje, vamos dar continuidade aos conjuntos numéricos, que começamos com os números naturais, e foi evoluindo até chegarmos no conjunto dos números inteiros, com algumas características que nós vamos ver a seguir, tá bom? Então, o que a gente pode falar sobre o conjunto dos números inteiros, Os números inteiros positivos foram os primeiros que nós trabalhamos, ou seja, os primeiros utilizados pela humanidade. E tinha como finalidade contar objetos, animais, enfim, os elementos do contexto histórico a qual se encontravam. Nós falamos em algumas aulas sobre os números que são cardinais, aqueles números de contagem. E esse conjunto, nós chamamos de números naturais, só que aqui nós chamamos de números inteiros positivos, ok? Tirando esse trecho, o que a gente precisa entender mais sobre o conjunto dos números inteiros, Que nós temos no dia a dia algumas aplicações. Ocultamente nós trabalhamos ele numa forma não tão culta, mas sim na prática. Por exemplo, você vai fazer a operação bancária, ou de compra, ou de venda. Você vai ver se você teve um saldo positivo ou negativo. E dependendo da operação, você está trabalhando com os números inteiros. Tá ok? Onde temos outra aplicação, Quando a gente está falando sobre altitude, quando está acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, Então, querendo ou não, ocultamente nós temos aí números inteiros. A gente vai ver mais adiante, E só para fechar, falando de temperatura, que é um clássico, Temperatura, Esses dias que está muito quente, Está a 35 graus, mas em lugares bem frios, é bem baixo, Menos 3 graus, menos 2 graus, então é uma aplicação dos números inteiros. Visto aqui alguns exemplos, a gente vai começar agora a fazer algumas definições, tá bom? Então, o que é os números inteiros, ou o conjunto dos números inteiros? É o conjunto dos números inteiros que contempla também os inteiros negativos, representados pelo símbolo que é a letra Z, gente, E é constituído pelo seguinte conjunto. Nós vamos ter ali a letra Z, que representa o conjunto dos números inteiros. A gente percebe que ele vem lá do menos infinito em ordem crescente. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Ele lembra muito os números naturais embutidos os números negativos, Então, somente uma curiosidade, caso alguém pergunte, o símbolo Z, gente, vem do alemão, que significa número, Em outros livros, outras pesquisas, vem de Zahl, que vem, no caso do alemão, e representa o valor de número. E assim a gente consegue representar esse conjunto numérico. Outra dica é assim, ó. Você vai pensar assim, ele é positivo, ele é negativo, ele vem em ordem crescente de 1 em 1, Então, dependendo da situação, a gente vai ter alguns subconjuntos. Mas resumindo, o primeiro conjunto era dos naturais, assim foi embutido alguns negativos. Nesse comportamento que nós vemos aqui, nós temos que os números inteiros, ele vem lá do menos infinito, e ele vai ter o mais infinito, tá bom? E aumentando de 1 em 1. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas definições. Tirando essa parte do símbolo e de alguns exemplos, o que a gente pode falar, Falar do sucessor, Se o sucessor de um número natural x é maior do que o y, então o número x, ele é identificado como o sucessor, Arrumando em ordem crescente, o sucessor do conjunto dos números naturais, que você vai ver daqui a pouco, que ele também é dos inteiros, é o número próximo à direita, Ou seja, olha aqui nossos exemplos. O sucessor do número menos 3 é o número menos 2, porque o número está à direita, Qual o sucessor do número 12? É o número 13, porque ele está à direita, e o 12, na verdade, é menor que 13. O sucessor do menos 39 é quem? O menos 38. Lembre o seguinte, que para você fazer sucessor, a gente vai adicionando geralmente mais uma unidade. Então, aqui você consegue perceber algumas propriedades diferentes em relação ao conjunto dos números naturais. Vou logo adiantar um pouquinho.
os números naturais ele é um subconjunto dos números inteiros. Então, a gente faz a seguinte regrinha. Como é que eu sei, na verdade, que um número negativo ele é maior que o outro, né? Aquele que está na direita ou aquele que está mais próximo do zero. Tá ok? Então, aqui, o sucessor, você pode trabalhar o número que está na direita. Só para fechar, né? Quando o número inteiro é sucessor do outro, ambos são classificados como consecutivos, né? O 1, 2 e 3. Um está sucedendo o outro, então são consecutivos. Essa ideia é mais ou menos que você tem que entender, tá ok? Finalizando a parte do sucessor, não tem como a gente passar sem falar do antecessor, né? Qual a definição de antecessor? Caso o número, né, x seja menor que y, esse x é chamado de antecessor. Na ordem crescente, né, o antecessor do conjunto dos números inteiros, né, posso falar assim também, ou naturais, como está no nosso exemplo, né, é o algarismo que fica à esquerda, né? Então, nós temos o seguinte exemplo. Quem é o antecessor do menos 4? É o menos 5, porque menos 5 é menor que menos 4, porque ele está à esquerda. O antecessor do 12 é o número 11, né? Assim como o antecessor do menos 39 é o menos 40, porque o menos 40 é menor que menos 39, ou seja, ele está à esquerda. E assim o antecessor de 155 é 154. Na verdade, pessoal, né, aqui você tem que ter cuidado quando tem números negativos, porque confunde muito a gente, né? Perceba o seguinte, quanto mais próximo do zero, o número negativo ele é maior, e de acordo com a definição, o número está à esquerda, comparando, né, na situação, ele vai ser o antecessor e na direita vai ser o sucessor, tá bom? Aqui, diferentemente dos naturais, todos os números possuem antecessores e sucessores. Porque nos naturais, o único número que não tem antecessor é o número zero. Aqui não, todos têm um sucessor e um antecessor, tá ok? Duas definições que nós utilizamos nos conjuntos numéricos. Tirando essa parte de antecessor e sucessor, né, o que a gente pode falar mais? A gente podemos representar os números inteiros na reta numérica, que chamamos de abscissa, né, onde ela não tem nem começo e nem tem fim, pois o nosso parâmetro aqui, gente, é o número zero, né? Olha aqui o nosso conjunto numérico, representado pela letra Z. Nós temos lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Nós conseguimos representar ela numa reta que é infinito. Novamente, não tem nem começo nem tem fim. O nosso parâmetro é o número zero. Para a direita, né, vai ser positivo e para a esquerda vai ser negativo. Você percebe que ele está crescendo e decrescendo em uma unidade, né? Se você pegar da esquerda para a direita, ele está em ordem crescente e nosso parâmetro é o zero. Porque lá nos naturais ele tinha um começo, né, e não tinha fim. Aqui não, ele já dista em relação a isso, tá ok? Então lembre, eu consigo representar na reta numérica. Outro ponto bem importante desse conteúdo. Tranquilo? E outro ponto-chave que nós temos que falar é sobre o subconjunto dos inteiros, que eu já mencionei lá atrás, né? O conjunto dos números inteiros não negativos, né, recebe o nome do conjunto dos números naturais e é representado pela letra N, sendo nossa principal ferramenta de contagem, né? Por quê? Apesar de termos os números inteiros, quando você tira um trecho do zero em diante, nós temos somente o conjunto dos números naturais. Então, ele é um subconjunto, representado pela letra N, começa com zero, e vamos adicionar uma unidade em cada elemento, para ter o seu sucessor, né? Exceto o zero, que não tem antecessor, comparando com o conteúdo que a gente estudamos até ainda agora, tá bom? Segundo a língua portuguesa, podemos ter como referência os números cardinais. Quando falar cardinais, é porque relembra, nos remete à contagem. Então, o subconjunto dos inteiros é o conjunto dos números naturais, tá ok? Só reforçando um pouquinho mais, né? Os conjuntos numéricos podem ser representados pelo diagrama, né? É como se fosse um gráfico, né? Em um certo formato de retângulos e alguns círculos, né? Usaremos essa representação também para mostrar que o conjunto dos números naturais está totalmente incluído no conjunto dos números inteiros. Isto é, se o número é natural, então ele também é inteiro. Veja, né? Do lado esquerdo nós temos um retângulo como se fosse o conjunto dos números inteiros e dentro dele totalmente está o conjunto dos números naturais, tá ok? E ali, no segundo, ele já está comparando os valores numéricos. Ali naquele círculo azul nós temos 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente.
Já essa parte de fora são aqueles que não são naturais, que são os negativos, tá ok? Então, um subconjunto importante dos inteiros é, no caso, o conjunto dos naturais. Vamos supor que tem uma prova e perguntar, é verdade que os naturais é um subconjunto, ou seja, está incluído ou pertence aos inteiros? Você vai colocar aqui, verdadeiro, tá bom? Então, a parte teórica foi falada e vamos para a parte prática, com o exemplo número 1, né? Aqui tive um exemplo clássico que fala sobre distanciamento, né? João plantou uma fileira de plantas frutíferas com distanciamento de 3 metros cada uma delas. Eu quero saber o seguinte, qual a distância entre a quinta árvore e a porteira, né? Nós temos ali algumas opções e a gente vai trabalhar com a reta numérica e com o conjunto dos números inteiros, tá ok? Então veja como é que é a resolução. Perceba que o distanciamento de cada uma delas é equivalente a 3 metros. Então, para saber a distância de cada uma delas, eu vou fazer uma adição. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, ou simplesmente, né, o quíntuplo de 3 ou triplo de 5, que é igual a 15. Só voltando aqui um pouquinho. 15, pessoal, é um número inteiro. E geralmente a gente trabalha os números inteiros com as propriedades de operação de adição, multiplicação, divisão e assim em diante. Por mais que seja simples, né, ali seja o número natural, ele também pertence aos números inteiros, que é uma aplicação. Tirando esse exemplo número 1, vamos fazer aqui o exemplo número 2 para fechar aqui nossa aula. Olha, observe abaixo a reta numérica, em que os segmentos são marcados, que estão igualmente espaçados, né? E eu quero saber o seguinte, né? Nessa reta, os pontos que representam os números menos 2 e 3 são respectivamente quais? Temos a opção A, B, C e D. Vai ser o ponto P e Q, Q e S, RS, RP. Então, os números menos 2 e 3 está representado por uma dessas letras. Então, você consegue pensar em casa qual é a solução? Então, dado um tempinho aí, vamos ver se você já acertou. Porque assim, como é que eu te daria uma ideia? Se você olhar direito, a reta numérica tem que ter uma escala. E você vê dois valores numéricos, 0 e 1. Então você percebe que o espaçamento é de 1 centímetro, uma unidade cada um. Então o que nós vamos fazer? Nosso centro de referência é o 0. E assim, para a direita eu adiciono uma unidade e para a esquerda eu subtraio uma unidade. Assim eu vou ter 0, 1, 2, 3. E para a esquerda nós vamos ter menos 1, menos 2 e, no caso, menos 3. Mas como ele quer saber, na verdade, quem representa o número menos 2 e 3, a gente tem como opção a letra B. Veja que eu estou trabalhando com os números inteiros. Eu tenho aqui números positivos e negativos, numa escala de 1 em 1. Tá ok? Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, vamos lá. Conjunto dos números inteiros, né? Temos algumas aplicações do dia a dia, né? A gente pode trabalhar na área do banco, na área de temperatura, altitude, né? Temos um símbolo específico, é a letra Z. Não esqueça disso, é muito importante, porque na matemática nem sempre usamos a palavra, e sim um símbolo. Os números inteiros a gente pode resumir sendo positivos e negativos, incluindo o zero, em ordem crescente de 1 em 1 unidade. Tem como subconjuntos naturais, eu consigo representar ela na reta numérica. Lembrando, não tem nem começo, não tem fim, e a nossa referência é o número 0, tá bom? Então, fecha aqui a nossa aula de hoje. Tá? Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula, pessoal.